De patinho feio a cisne. Uma verdadeira reviravolta aconteceu nos investimentos de renda fixa do começo do ano passado para cá. O protagonista dessa história foi o Banco Central, que subiu os juros básicos da economia de 2% ao ano para 9,25% em apenas 9 meses. Quem é fã de renda fixa adorou, porque ela deixou de ser um investimento mais sem graça do mercado e se tornou uma alternativa rentável e desejada. Mas como vai ficar esse cenário em 2022? Que aplicações valem mais a pena? Onde vale investir o seu dinheiro com a Selic acima de 9%? Fica comigo que eu vou te contar os detalhes nesse vídeo, assim que você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Tem muito analista apostando que 2022 vai ser o ano da renda fixa. Isso porque, com as eleições presidenciais, com a inflação ainda forte e com os movimentos de redução de estímulos nas economias pelo mundo todo, o ano promete ser de muita volatilidade. Não que os investimentos de renda fixa estejam livres disso. Os preços dos títulos públicos, das debêntures, das cotas de fundos também valorizam ou desvalorizam conforme os movimentos do mercado. Por isso, uma recomendação recorrente dos especialistas é focar nos investimentos de prazo mais curto. Na hora de escolher quanto tempo você vai deixar o seu dinheiro parado em uma aplicação de renda fixa, é preciso ter em mente que quanto mais longo é o vencimento de uma aplicação, mais risco ela embute. Uma mudança de cenário econômico ou político pode mexer na rentabilidade do produto e acabar tornando esse investimento menos atrativo do que ele parecia quando foi feito. Em um contexto assim, pode ser mais difícil resgatar esse dinheiro, por exemplo. Então, a dica é: bora olhar para investimentos mais curtos. Lá no Tesouro Direto, por exemplo, tem títulos públicos pré-fixados com vencimento em 2024. Esse é o prazo recomendado mais frequentemente nesses papéis agora. Outra sugestão de alguns especialistas é manter uma parte dos investimentos de renda fixa em aplicações pós-fixadas. São aquelas em que a remuneração acompanha as variações da Selic, que é a taxa básica de juros, ou então da taxa do CDI, uma referência muito comum para os investimentos de renda fixa. Como a remuneração varia de acordo com os juros, os pós-fixados são considerados opções bem conservadoras, especialmente em momentos de tendência de alta dos juros. O preço deles não costuma desvalorizar. O risco aqui é outro. Imagine que a inflação continue subindo, por exemplo. Em 2021, ela foi maior do que o rendimento dos pós-fixados, mesmo com os juros aumentando bastante. Quando isso acontece, o investidor não tem ganho real nas suas aplicações. Ao longo dos anos, isso pode ser um problema, porque reduz o poder de compra do investimento. Para quem quer incrementar um pouco mais a carteira de renda fixa, uma opção são os papéis emitidos por bancos ou por empresas. Tem várias alternativas, como os CDBs, as debêntures, as letras de crédito, que ainda são isentas de imposto de renda. Tem banco oferecendo taxas atrativas nos CDBs e nas letras de crédito, tanto do imobiliário quanto do agronegócio, LCIs e LCAs. Para os analistas, uma remuneração por volta de 105% do CDI já torna esses produtos interessantes. E lembrando que LCIs e LCAs não têm incidência de imposto de renda. A dica aqui é ficar atento de novo aos prazos. No caso dos papéis de bancos, normalmente as melhores taxas estão nos vencimentos mais longos e muitos também estabelecem uma carência, ou seja, só permitem o resgate na data do vencimento mesmo. Para quem vai deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, isso talvez não seja um problema, mas do contrário, é melhor avaliar bem antes de se comprometer. No geral, os especialistas têm sugerido papéis com vencimento de até 2 anos. Também tem muita empresa emitindo debêntures, inclusive debêntures incentivadas, um tipo específico que é isento de imposto de renda. Muitas delas são atreladas à inflação, o que significa que elas pagam uma taxa de juros mais a variação de um indicador, como o IPCA, por exemplo. Nesse caso, é preciso avaliar 2 questões. A primeira é o risco de crédito da empresa que emitiu as debêntures. O balanço dela tá bom? Ela tá muito endividada? Você corre o risco de tomar um calote no investimento? Um indicativo legal de olhar antes de fazer esse tipo de investimento é o rating, que é uma nota atribuída visando o risco de crédito.
Isso é super importante, porque ao contrário dos CDBs e letras de crédito, esses papéis não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, que devolve até R$250 mil para os investidores caso o banco tenha alguma dificuldade financeira ou sofra uma intervenção. A outra questão é o chamado spread, ou seja, quanto que a debênture oferece a mais de juros em relação aos títulos públicos com o mesmo indexador e mesmo prazo. No primeiro semestre de 2021, esse spread era bem maior do que no final do ano. Aí você precisa se perguntar, será que esse ganho adicional compensa o risco maior da debênture? Em alguns casos, os títulos públicos podem acabar sendo mais vantajosos nesse balanço. Com a elevação dos juros, algumas pessoas voltaram a falar da poupança como uma possibilidade de investimento. Isso porque o cálculo do retorno da caderneta mudou quando a Selic passou de 8,5% ao ano. Para relembrar, desde 2012 a poupança rende 70% da taxa Selic mais a variação da TR, a taxa referencial, quando a Selic está abaixo de 8,5%. Se esse gatilho é ultrapassado, a caderneta passa a render 0,5% ao mês ou 6,17% ao ano mais a TR. Se você quer entender melhor essa mudança na poupança, nós fizemos um vídeo explicando tudinho, é só clicar aqui no card. Num primeiro momento, pode parecer que a poupança vai ficar mais atrativa, mas as simulações mostram que, na verdade, não é bem assim. Com a Selic a 9,25% ao ano, o retorno da poupança ainda perde para outros investimentos conservadores de renda fixa, como os títulos públicos e os CDBs pós-fixados. E tem um detalhe. Se os juros continuarem a subir, as outras aplicações de renda fixa vão render cada vez mais, enquanto a poupança vai continuar no 0,5% ao mês mais TR. E aí, conseguiu decidir as melhores opções de renda fixa para o seu caso? Não deixe de acompanhar a cobertura do InfoMoney sobre esse assunto. E para não perder nada sobre isso, se inscreva agora mesmo no nosso canal e ative o sininho. Até mais!